Olá pessoal, nesse vídeo vou apresentar então o conceito de encapsulamento que nós já vimos anteriormente em vídeos introdutórios a respeito de programação orientada a objeto em JavaScript, mas nesse momento eu vou apresentar esse conceito de maneira prática, utilizando aqui o nosso script em JavaScript. Dentro desse conceito eu vou falar sobre atributos e métodos privados. Eu já comentei em vídeos anteriores, mas aqui a gente vai ver com mais detalhes do que se referem, como eles são utilizados e a importância deles. Eu já comentei então no vídeo sobre a introdução aos conceitos, pilares da programação orientada a objeto, que o encapsulamento vem da palavra encapsular, que tem a ver com cápsula, onde você coloca determinados elementos dentro de uma cápsula, de uma mesma unidade. Então, quando a ideia de encapsulamento em programação orientada a objetos é fazer com que métodos de uma classe permitam isolar ou esconder os atributos de um objeto para que eles sejam acessados somente através de métodos, que não consiga acessar esses atributos diretamente. Uma forma da gente fazer isso, pessoal, é colocando então uma hashtag na frente ou no início do identificador de um atributo, para declarar esse atributo ou essa propriedade como privado. Então aqui eu tenho uma classe livro, dentro dela eu tenho duas propriedades, título e número de páginas. Quando não tenho essa hashtag, significa que os atributos são públicos. Significa que qualquer objeto que for instanciado a partir da classe livro, ele tem acesso direto àqueles atributos. Agora, quando eu coloco essa hashtag na frente, eu estou dizendo que esses dois atributos são do tipo privado. E agora, os objetos que forem instanciados a partir dessa classe não têm acesso a esses atributos. Para conseguir acessar esses atributos, eles precisam utilizar um método, e esse método sim tem acesso aos atributos. Assim como os atributos, o método privado ele será acessível apenas dentro da própria classe. Quando eu instanciar um objeto a partir de uma determinada classe que contém um método privado, eu não vou conseguir usar esse método a partir daquele objeto. Então aqui a gente tem um exemplo de uma classe produto, onde eu tenho aqui dois atributos privados ou duas propriedades privadas, mas eu tenho também um método que foi colocado aqui a hashtag no começo, ele se tornou privado, e agora eu consigo usar ele dentro da própria classe, mas eu não consigo usar ele do lado de fora da classe. Quando eu instanciar um objeto, por exemplo, do tipo produto, eu não consigo chamar esse método, e nem as subclasses não vão receber esse método como herança, como acontecia com os métodos públicos que nós utilizamos nos vídeos anteriores. Então aqui, nesse código que aparece na tela, eu tenho uma classe produto com dois atributos, um atributo tipo e um atributo valor. Eu tenho o construtor da classe, parâmetros, um método para validar um valor que vai ser inserido, eu já explico um pouco mais sobre ele, e um outro método simplesmente para obter os dados da classe produto. Aqui eu tenho uma classe livro, que é uma subclasse da classe produto, também com duas propriedades ou dois atributos, o construtor da classe. Pessoal, primeiro eu vou só retirar essa hashtag aqui. Quando eu faço isso, esses dois atributos, o tipo e o valor, eles passam a ser públicos. O que isso significa? Significa que quando eu instancio qualquer objeto, pode ser prod, prod1, prod2, prod3, o nome que você quiser de objeto, toda vez que nós fizermos uma instância da classe produto, e aí eu posso criar aqui o tipo do produto, qualquer tipo, produto, livro, ou nesse primeiro momento eu vou chamar isso aqui de produto genérico, e o valor dele é 54. Fiz a instância deste objeto. Quando eu fiz isso, pessoal, eu consigo acessar, vou exibir aqui no console, eu consigo acessar qualquer atributo e qualquer método que seja público. Então, isso aqui, ó, como não tem hashtag na frente, ele é público, isso é público, esse método também é público. Eu não acesso o construtor porque o construtor é chamado somente na criação do objeto. Eu não vou chamar ele depois. Então aqui o objeto project
tem acesso direto ao atributo tipo. Mostra aqui o tipo é um produto genérico, eu consigo acessar diretamente. Ele tem acesso também ao atributo valor. Mostrou que o valor é 54. Então a gente está indicando que esses dois atributos aqui públicos, eles permitem que qualquer objeto dessa classe tenha acesso a eles. Só que uma forma de proteger, pessoal, esses atributos é declarar esses atributos como privados. E aí a única forma de acessá-los é através de métodos. Por quê? Digamos que do jeito que está, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Pegar o objeto project.tipo e alterar o valor dele. Essa propriedade. Ao invés de ser produto genérico, eu vou colocar aqui novo texto no tipo. Serve que se eu exibir aqui dentro do meu console agora o tipo do objeto produto, vai aparecer um novo texto. Eu criei um objeto com este valor aqui para a propriedade título, mas depois eu alterei essa propriedade diretamente aqui através do objeto. Em muitas circunstâncias, às vezes isso não é desejável. Você não quer que essas propriedades sejam alteradas de forma direta. Você quer ter um controle, você quer, por exemplo, validar como que essa propriedade vai ser alterada, qual é o tipo de dado que ela pode aceitar, quais são as condições, né, que isso pode acontecer. Então, para proteger os dados dessa propriedade, se a gente colocar aqui uma hashtag na frente desse atributo tipo, ele passou a ser privado. E agora eu não consigo mais acessar ele diretamente através do objeto. Só que quando eu fiz isso, essa hashtag aqui tipo, ela precisa ser utilizada dentro da declaração da classe produto. A classe produto começa aqui e termina aqui. Se eu simplesmente deixo do jeito que está e eu aperto o Ctrl S aqui, vai acontecer o seguinte problema. Essa variável tipo que a gente tem aqui, ela foi criada um novo tipo, uma outra variável, uma nova propriedade chamada tipo, recebendo o tipo. Então vamos pegar aqui, ó, produto genérico, vou colocar novo nome produto genérico. Vou comentar essa linha aqui para confirmar que está tudo funcionando como antes. Está tudo funcionando da forma que estava anteriormente. Apesar de eu ter declarado isso aqui como privado, quem foi inicializado aqui no construtor foi uma propriedade do tipo público, porque ela não tem a hashtag na frente. Então, se eu utilizei a hashtag aqui, eu tenho que colocar ela aqui também para utilizar ela como privada. Vou fazer a mesma coisa aqui. Okay? Então, quando eu faço Ctrl S, agora a gente tem aqui que essa propriedade tipo não tem valor definido quando eu acesso ela através do objeto prod. Por quê? Porque esse objeto perdeu acesso à propriedade tipo. Ela é uma propriedade privada, eu não consigo mais acessar ela. Ok? Mas como que eu poderia então obter o valor do tipo? Como ela é privada, esse objeto aqui não consegue mais acessar ela fora da classe, eu preciso de um método que esse método dentro da classe ele tem acesso à propriedade que foi definida como privada. E agora eu posso retornar o valor dessa propriedade usando nesse exemplo aqui uma concatenação de string onde eu estou passando o tipo do produto e o valor. Então agora se eu colocasse assim prod.getDados, Ctrl S, ele vai mostrar que o tipo é o novo nome do produto genérico que eu coloquei aqui e o valor é 54. Este método da classe produto, ele tem acesso à variável privada dentro da classe. Esse objeto que foi instanciado aqui fora da classe produto, ele não tem acesso ao atributo privado. Eu posso fazer a mesma coisa com o valor, transformo isso aqui em privado, vou salvar
Observe que o valor não está definido, porque eu utilizei a hashtag aqui na inicialização, mas na hora que eu estou tentando exibir, eu estou tentando exibir uma propriedade de valor pública, mas ela não existe, ela não foi inicializada, essa propriedade valor como público. Então, vou colocar a hashtag aqui e voltou o valor 54. Existe uma propriedade valor que é do tipo privado. Então, isso aqui é uma forma da gente utilizar a propriedade privada. Só que, lembrando, você fala assim, se eu tivesse colocado uma hashtag para usar da mesma forma que está aqui em cima, ele já aparece um sublinhado em vermelho. Se você coloca o mouse em cima, ele está dizendo que a propriedade tipo não é acessível fora da classe produto, porque é um identificador, ele possui um identificador privado, ok? Então, só para enfatizar que a gente não consegue mais acessar ela. Então, a gente fala que isso a gente está protegendo essa propriedade. E futuramente a gente poderia até alterar o nome da propriedade, que não ia fazer diferença, desde que a gente adequasse o nosso código. Então, por exemplo, se eu estou utilizando o método getDados e eu vim aqui e altero, em vez de ser valor, eu vou colocar valor x. O que eu preciso fazer é alterar isso em todos os pontos, né? Esse cara aqui vai ser valor x. Ctrl S, tudo continua funcionando. Só que para quem utilizou o método do getDados, ele nem sabe qual era o nome da propriedade. Se era valor x ou qualquer outro nome. Ele usou um método e foi retornado lá o valor da propriedade. Valor dependente do nome dela, porque a codificação agora do método, ela está, para quem está utilizando esse objeto, ele não sabe nem qual é o código que está aqui dentro, não é relevante para ele, e ele não sabe também quais são as propriedades. Ele sabe que existe um método chamado getDados, e a partir desse método ele consegue obter os dados do produto. Ponto. Então, essa é a ideia do encapsulamento. Estou utilizando essa única unidade, essa entidade que é o produto, usando os métodos e obtendo resultados com isso. Por que eu consigo acessar o getDados aqui fora e a propriedade não? Porque ele não tem a hashtag, ele é público. Esse valida valor já é um método que tem uma hashtag na frente. Então não é possível acessar ele fora da classe. Se eu tentar usar aqui, por exemplo, prod valida valor, vai dar um erro falando que valida valor não foi identificado. Mas ele existe aqui. Mas ele não tem associação nenhuma com esse objeto. Eu não consigo, a partir desse objeto, chamar esse método porque ele é do tipo privado. Se eu utilizar a hashtag aqui, vai dar o mesmo erro anteriormente, indicando que isso aqui foi declarado como privado, então a gente não consegue utilizar ela aqui junto com o objeto. Mas então por que eu crio um método que é do tipo privado? Por que fazer isso? Vou até deletar essa linha aqui. Por que eu crio um método que é do tipo privado se ele só pode ser usado dentro da própria classe? Porque imagine o seguinte, às vezes a gente, para resolver algumas questões dentro da classe, para desempenhar alguma tarefa, executar alguma coisa, a gente precisa de alguns métodos intermediários. Quando a gente está trabalhando com funções, dentro de uma função, a gente vai chamando outras funções para modularizar. Para a nossa função não ficar com um código muito grande, a gente pode dividir aquele código em pequenos módulos. Cada módulo vai ser uma nova função, e a gente chama uma função dentro de outra. Aqui, da mesma forma, às vezes, para escrever um determinado método de uma classe, às vezes o código ia ficar longo e tem partes desse código que eu podia separar em outros métodos. Só que eu não preciso disponibilizar todos os métodos para o objeto da classe, porque são informações que são utilizadas apenas internamente na classe. Então eu posso transformar todos esses métodos em privados, os objetos nem vão saber que esses métodos existem, e eles serão utilizados somente dentro da classe. Então, esse exemplo aqui, o método valida valor, ele está verificando se o valor que for passado aqui na inicialização do produto, na hora que eu estou criando o objeto produto, se esse valor é um número. Então, esse if está testando o tipo desta variável valor. Se ele for diferente de number,
significa que ele não é um número. E aí ele vai exibir essa mensagem, valor inválido. Só que isso aqui é um teste interno da classe. Eu não preciso utilizar aqui embaixo project.valida valor. A não ser que você achasse interessante. Não, você como desenvolvedor falou, não, eu acho interessante que esse método seja utilizado fora da classe pelos objetos. Ok, você pode então retirar essa hashtag, ele passa a ser um método público, só que agora ele está dizendo o seguinte, que o valida valor que eu estou chamando aqui em cima, ele também tem que ser chamado como público. Eu tenho que chamar ele como público nos dois lugares. Se eu simplesmente faço então aqui prod.valida valor e passo um valor qualquer, 20, ele não deu nenhuma mensagem de erro porque 20 é um número e foi validado e está ok. Mas se eu tivesse passado uma string 20, ele vai dizer que esse valor é inválido. Mas como eu comentei com vocês, digamos que você está escrevendo o código dessa classe e fala, não, esse método, para mim, ele não tem utilidade fora da classe, eu quero que ele seja utilizado somente aqui dentro. Eu vou colocar a hashtag para indicar que esse método é privado. Agora, quando eu criar um objeto, eu passar esse valor aqui, se o valor for passar estiver sendo atribuído do argumento para o parâmetro do construtor, e a hora que antes dele ser atribuído dentro dessa variável ou dessa propriedade do objeto, eu vou testar primeiro o valida valor. Então eu estou utilizando esse método dentro da própria classe, mas eu não quero que ele seja acessível fora. Quando eu faço isso, agora isso aqui não pode mais ser utilizado, eu transformei em privado. Se eu tentar inserir aqui, uma string no lugar de valor, ele vai dizer que o valor é inválido. Porque aqui no construtor da classe, quando eu criei um objeto, foi chamado construtor. Dentro do construtor foi chamado o método valida valor. E agora ele fez o teste. Se eu voltar isso aqui para número, vai continuar funcionando normalmente, agora sem erro, porque isso aqui é um número e não teve nenhum problema de valor inválido. Outra coisa interessante, pessoal, quando eu criei um atributo ou um método privado, os objetos das subclasses também não têm acesso. Se o próprio objeto da superclasse não tem acesso, o da superclasse também não. Então, se eu faço aqui const e crio um novo livro, é um livro qualquer aqui com o título meu livro, ele tem 121 páginas, aqui eu posso passar um valor dele, 33, eu imprimir aqui no console.log. Temos aqui as propriedades, né? Livro, ele é do tipo livro, tem o valor 33, o título é meu livro, 121 páginas. Observe que se eu tentar utilizar, ele está indicando que livro, o objeto live é do tipo livro, essas são as propriedades do objeto. Existe um método chamado valida valor, porém se eu tentar utilizar o valida valor aqui, a gente dá um erro porque valida valor não é um método acessível a partir desse objeto. Ele já não era acessível a partir de produto, a partir de prod, que era um objeto da classe produto, ele também não vai ser acessível a partir de livro. Apesar de objeto livre ser do tipo livro e por herança ele também é um produto, porque livro é uma derivação de produto, ele não consegue acessar esse método como herança. Mas ele consegue acessar o getDados. O getDados ele conseguiu exibir normalmente. Porque o getDados não tem a hashtag. Isso aqui é público, não é privado. Por herança, esse método, apesar de estar na classe produto, o objeto livre, que é do tipo livro, tem acesso ao método da superclasse. Porém, ele não tem acesso quando esse método é privado. Nem aos atributos e nem aos métodos. Então, se eu tirar o hashtag do valor, e aqui observe que live.valor x funciona, normal, é 33 o valor do livro. Agora, quando eu volto às hashtags, e agora eu tento acessar o valor x, ele dá erro. Na verdade, não deu erro, mas o valor x não foi definido, porque valor x não existe na classe livro.
E não existe na classe produto dessa forma, como público. Existe como privado. Aí se eu tentar utilizar ele como privado, ele vai dar um erro, porque eu não consigo utilizar esse atributo privado fora da classe. Então, basicamente, essa é a ideia, então, pessoal, de encapsulamento e o uso de atributos e métodos públicos, atributos e métodos privados.